meu julgamento. Quando gritei outra vez que era católica, irmãos, ouço uma voz tão doce, tão linda, que encheu tudo de paz e amor, que fez minha alma estremecer. Aquelas criaturas horríveis que se tinham colado a mim, ao ouvirem aquela voz, de imediato se prostraram em adoração e pediram licença para se retirar, porque não resistiam à doçura daquela voz. E abre-se algo, como uma boca por baixo, e eles fogem apavorados. Imaginem, quando eu vejo aquelas coisas, aqueles demônios horríveis prostrados ali, só como ouvir a voz do Senhor, apesar do orgulho de Satanás, mal a ouviram, prostraram-se de joelhos. Então vi a Virgem Santíssima prostrada, quando o sacerdote levou Nosso Senhor na hóstia da Santa Missa, que foi celebrada pela alma do meu sobrinho. A Virgem Maria intercedia por mim. Ela trazia todas as orações que o povo da minha terra fazia por mim, prostrada aos pés do Nosso Senhor, e entregava-lhe todas essas orações. Sabem, quando o sacerdote eleva a hóstia, a presença de Jesus sente-se, todos se prostram de joelhos, até os demônios. E eu, que ia à Santa Missa sem um mínimo de respeito, sem dar atenção nenhuma, mastigando chiclete, às vezes sonolenta, olhando para o lado, pensando em todo tipo de coisas banais. Depois, ainda tinha o descaramento de reclamar, cheia de soberba, que Deus não me ouvia quando lhe pedia qualquer coisa. Olhem, era impressionante ver como Nosso Senhor, ao passar todas essas criaturas, todas essas coisas espantosas, se deitavam no chão, numa adoração impressionante. Vi a Santíssima Virgem Maria, formosamente prostrada aos pés do Senhor, rezando por mim em adoração diante do Senhor. E eu, pecadora, com minha imundície, tratando o Senhor de tu aqui, tu ali, e dizendo que tinha sido boa ruína, renegando e maldizendo o Senhor. Imaginem semelhante pecadora, quando até os demônios se prostravam no chão quando o Senhor Jesus passava. Aquela voz tão linda diz-me: muito bem, se tu és católica, diz-me os 10 mandamentos da lei de Deus. Ai, vocês imaginam o susto? Por aquela eu não esperava, eu só sabia que eram 10, daí pra frente nada. E agora, como me safo desta? Pensava eu aflita. Lembrei-me que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor, falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí digo para mim que finalmente me serviu para alguma coisa a conversa da minha mãe. Então soltei essa, para ver se passava e que não notasse o resto. Eu pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na terra, porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a resposta perfeita, sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que não sabia. Agora pensava que me escapava de igual forma, e comecei a dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Muito bem, diz-me, e tu, tens feito isso? Tens me amado? Eu, toda atrapalhada, disse: sim, mas aquela voz maravilhosa diz: não. Olhem que, quando me disse não, aí sim senti o choque do raio, porque eu não tinha percebido em que parte me tinha caído o raio, mas ouvi aquele não, então aí sim senti a dor do raio. Senti-me nua, caíram todas as minhas máscaras e fiquei ao descoberto. E aquela voz tão bela continuou a dizer-me: não, tu não me amaste. Tu não amaste o teu Senhor sobre todas as coisas, e muitíssimo menos amaste-me o próximo como amaste o próximo como a ti mesma. Tu fizeste um Deus que moldaste a ti e a tua vida. Só em momentos de extrema necessidade ou de sofrimento te lembravas do teu Senhor. Aí sim, ajoelhavas, choravas, pedias, oferecias novenas, propunhas-se a ir à missa, ir aos grupos de oração, pedindo alguma graça ou milagre, quando eras pobre, quando tua família era humilde, quando querias ser uma profissional. Aí sim, todos os dias rezava de joelhos, horas inteiras suplicando ao teu Senhor, rezando e pedindo-me para que te tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional e ser alguém. Quando tinhas necessidade e querias dinheiro, aí sim tu prometias: rezo o rosário, mas concede-me um dinheirinho, Senhor. Mas tu nunca cumpriste as promessas que fizeste, nenhuma. E o Senhor, além de não cumprires as promessas, nunca me agradeceste. E o Senhor insistiu sobre isso. Tu davas a tua palavra e fazias compromisso com teu Senhor, mas nunca cumprias. O Senhor mostrou-me uma de tantas das minhas orações. Quando eu lhe pedi que me concedesse a graça de ter meu primeiro carro, eu rezava muito humilde, pedia que, por favor, me concedesse, nem que fosse um carrinho pequenino, velhinho, não importava desde que andasse. Mas logo que consegui o carro, que tanto ansiava,
Nem um muito obrigado disse ao Senhor. E 8 dias depois, além de não agradecer, já o renegava e maldizia. O Senhor foi me mostrando como em todas as graças que me concedia, além de nunca ter pago as promessas que eu fazia, também nunca agradecia. Eu realmente vi o Senhor, meu Senhor, de uma forma triste. Sabem, a minha relação com Deus era do tipo caixa eletrônico. Rezava um rosário e ele tinha que me dar dinheiro. Era essa a minha relação com Deus. E se não me desse, eu revoltava-me. O Senhor mostrou-me tudo, logo que me permitiu ter a minha profissão e, consequentemente, começava a ter um nome e dinheiro. Já o nome de Deus me ficava pequeno, e comecei a achar-me grande e nem sequer tinha uma expressão mínima do amor ou gratidão para com ele. Ser agradecida, jamais, nem sequer uma obrigada por este dia em que me destes, nem obrigada pela minha saúde, pelo teto que eu tenho, ou coitadinhos daqueles que não têm teto nem comida, Senhor, nada. Desagradecidíssima. Além disso, descri tanto o meu Senhor, que acreditava em Mercúrio e Vênus para a sorte, andava cega com a astrologia dizendo que os astros dirigem a vida. Comecei a acreditar em todas as doutrinas que o mundo me oferecia. Acreditava na reencarnação, comecei a acreditar que simplesmente morria e voltava a começar, e esqueci-me que tinha custado um preço de sangue ao meu Senhor Jesus. O Senhor continua, e nada te era dado porque tu o pedias, mas porque tu o que tinhas era uma bênção, que recebias do céu, mas tu dizias que tu tinha conseguido por ti, porque era trabalhadora, lutadora, que tudo tinhas conseguido a pulso e à custa de estudar. O Senhor disse-me, não, olha quantos profissionais há com melhor situação acadêmica que tu, que trabalham tanto ou mais que tu. O Senhor fez-me o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como eu era, que dizia que adorava e amava a Deus com minhas palavras, mas antes, pelo contrário, estava a adorar Satanás. Ao meu consultório costumava ir uma senhora que punha as cartas e fazia umas limpezas para a sorte. E eu dizia, não acredito nisso, mas jogo por acaso, pois nunca se sabe. E ela jogava aquelas coisas para boa sorte. Colocou-as num canto onde ninguém via, uma ferradura e uma planta de babosa, para afastar o azar, e outras coisas deste gênero. Sabem o que eu fiz ao permitir isso? Abri as portas para que os demônios entrassem à vontade, livremente circulassem alegremente no meu consultório e na minha vida. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus fez-me uma análise de toda a minha vida. À luz dos 10 mandamentos, mostrou-me como fui na minha relação com o próximo, como fui com Deus. Criticava tudo e a todos apontava com o dedo, a santa glória. E o Senhor mostrou-me tudo isso quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas pelo contrário, era muito invejosa. Agora eu vi que quando enganava alguém ou dizia uma mentira, estava jurando em vão. Porque no momento em que eu dizia eu sou católica, eu estava a dizer que Jesus Cristo era o meu Senhor, por isso estava a dar um testemunho de mentira e de engano. Como fiz mal a tanta gente, como eu jamais reconheci e nem agradeci aos meus pais por todo o sacrifício e entrega deles, para dar-me uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isso, e logo que tive a minha profissão, até eles ficaram pequenos para mim, ao ponto de eu ter vergonha da minha mãe pela sua humildade e pobreza. Jesus continuou a mostrar-me que esposa era eu. Passava todo dia a resmungar desde que me levantava. O meu marido dizia bom dia e eu, só se for para ti. Estava chovendo, sempre resmungava e renegava tudo. E santificar os dias de festa foi um espanto. Que dor senti! Jesus, mostra-me como eu dedicava 4 e 5 horas ao meu corpo no ginásio e nem 10 minutos diários de amor tinha para o meu Senhor. Nenhum agradecimento ou uma oração bonita. Não, nada. Pelo contrário, eu até rezava o texto às vezes, começava com toda velocidade no intervalo da novela. Pensava para mim mesma, consigo rezar o texto enquanto passa a propaganda. Eu começava a rezar rapidamente, nem sabia o que estava a dizer, preocupada se a novela já tinha começado ou não e em que parte já ia, sem elevar o coração a Deus. Jesus continuava a mostrar-me como eu nem sequer era agradecida a Ele, e a preguiça que me dava para ir à Santa Missa quando eu vivia com os meus pais e minha mãe me obrigava, eu dizia, mãe, mas se Deus está em toda parte, que necessidade tenho eu de ir para lá, para a missa? Claro, era muito cômodo para mim dizer isso, e Jesus mostrou-me. Eu tinha o Senhor 24 horas por dia para mim. Toda a minha vida Deus cuidou de mim, e eu tinha preguiça de ir um bocadinho no domingo mostrar-lhe o meu agradecimento e o meu amor para Ele.
E o pior de tudo isso foi não saber que essa entrada na igreja era o restaurante onde eu deveria alimentar a minha alma, mas eu me dediquei mais a cuidar do meu corpo, tornei-me escrava da minha carne e esqueci-me desse pormenor, que tinha uma alma e nunca cuidei dela. E da palavra de Deus, a Bíblia, eu até dizia descaradamente que quem lia muito a Bíblia ficava louco. Eu cheguei ao ponto de blasfemar, e a incoerência da minha vida levou-me a dizer: qual Santíssimo? Acolá, Deus vive ali? Na custódia e no cálice, os padres deveriam colocar aguardente para que tenha bom sabor. Até que ponto chegou a degradação da minha relação com Deus? Nunca alimentei a minha alma e, para rematar, não fazia outra coisa que não fosse criticar os sacerdotes. Se vocês soubessem como fiquei tão mal nessa parte diante de Jesus, o Senhor mostrou-me como ficou a minha alma com todas essas críticas. Além disso, imaginem que chamei a um sacerdote de homossexual e toda a comunidade ficou sabendo. Quanto mal o fiz. Não imaginam quanto mal fiz a esse sacerdote. Não, nem vou contar essa parte, seria demasiado longo. Se lhes digo que uma só palavra tem a capacidade de matar e destruir as almas, agora via todo o mal que tinha feito. E minha vergonha era tão grande que não há palavras para descrever. Só lhes peço que não façam o mesmo, não critiquem, rezem. Rezar pelos sacerdotes. A minha família sempre criticou os sacerdotes. Desde pequenos, o meu pai e todos em casa criticavam e diziam: esses padres, esses tipos, são os mulherengos e têm mais dinheiro que nós, e são isto, aquilo, e nós repetíamos. Nosso Senhor dizia-me, quase que gritando: quem pensavas que eras para te fazer Deus e julgar os meus ungidos? São de carne, e a santidade é lhes dada pela comunidade, onde eu coloquei esse dom, quem reza por ele, que o ama, que o apoia. Sabiam, irmãos, que quando um sacerdote cai, essa comunidade responderá ao Senhor pela santidade do mesmo? O demônio odeia os católicos, e muitíssimo mais os sacerdotes. Odeia a nossa igreja porque enquanto houver um sacerdote consagrado ao Senhor, porque todos deveriam saber que aquelas mãos de sacerdote, que apesar de ser homem, ele é um ungido de Deus, reconhecido pelo Pai Eterno, de maneira que num pedaço de pão acontece um milagre, uma transubstanciação, transformado pelas mãos daquele sacerdote, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mãos do sacerdote, o demônio as odeia, intensa e terrivelmente. O demônio detesta-nos a nós católicos porque temos a Eucaristia, porque a Eucaristia é uma porta aberta para o céu, é a única porta. Sem a Eucaristia, ninguém entra no céu. Qualquer pessoa que esteja a agonizar, Deus coloca-se ao lado dessa pessoa, sem importar que religião pertence, às suas crenças. O Senhor revela-se e diz-lhe carinhosamente, com muito amor e misericórdia: eu sou o teu Senhor. E se essa pessoa pede perdão e aceita esse Senhor, acontece algo difícil de explicar. Jesus leva imediatamente essa alma onde se está a celebrar uma missa, nesse momento, e essa pessoa recebe viático, que é uma comunhão mística, porque só quem recebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo podem entrar no céu. É algo místico, é uma graça imensa que nós temos na Igreja Católica. É uma graça que Deus deu à nossa igreja e muita gente fala mal dessa igreja, mas através dela recebem a salvação e vão para o purgatório e lá continuam se beneficiando da graça da Eucaristia. Salvam-se, vão para o purgatório, mas salvam-se. Por isso o demônio odeia tanto o sacerdote, porque enquanto houver um sacerdote, haverá mãos que consagram o pão e o vinho e transformam-nos no corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por isso, temos que rezar muito pelos sacerdotes, porque o demônio ataca-os constantemente. Nosso Senhor mostrou-me tudo isso. Além disso, temos os sacramentos. Só através dos sacerdotes temos o sacramento da penitência, por exemplo. Só através dos sacerdotes obtemos o perdão das nossas culpas. Sabem o que é confessionário? É um lavatório de almas, não com água e sabão, mas sim com o sangue de Cristo. Quando a minha alma ficou suja, negra com o pecado, se eu me confessasse, teria sido lavada com o sangue de Cristo. Além disso, romper-se-iam as correntes que me atavam ao maligno. Não haveria então o demônio de detestar os sacerdotes? Mesmo aqueles sacerdotes que são grandes pecadores têm o poder de absolver os pecados. E o Senhor foi me mostrando como na ferida de seu coração há coisas que passam acima da inteligência do homem, mas que são realidades espirituais e são de verdade mais reais. Através dessa ferida, uma alma sobe ao estado divino, ao estado de misericórdia divina.
a porta da misericórdia, sobe e no coração de Jesus, eterno sacerdote, Jesus põe a sua cruz sangrando no seu eterno presente, e aquela alma fica limpa. Agora eu vi como minha alma ficou limpa na confissão e em cada pecado que confessei. Nosso Senhor rompeu o laço que me unia a Satanás. Pena foi ter me afastado da confissão, mas tudo isso só acontece através do sacerdote, e todos os outros sacramentos só o recebemos também através do sacerdote. Por tudo isso, temos a obrigação e o dever de rezar por eles, para que Deus os proteja, os ilumine, os guie. É por tudo isso que o demônio odeia terrivelmente a Igreja Católica e os sacerdotes. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a importância do matrimônio, que é o próximo título. O matrimônio.